Vamos chegando, rapaziada, para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. Olha só o corte que eu vou trazer para vocês. Cara, é muito importante vocês assistirem este corte do início ao fim, porque o que o Mauro César falou sobre o jogo que foi contra o Bragantino, coisas que estão acontecendo dentro do Flamengo, já querem botar ali o que aconteceu, aquela vergonha contra o Bragantino debaixo do tapete. O Flamengo vai construir o seu estádio ou vai comprar o Maracanã? Novidades sobre isso, o Mauro César escancarou tudo isso. E meu amigo, o homem humilhou o Vasco, foi pra cima do Vasco, defendendo o Flamengo, jogou merda no ventilador. Cara, o corte tá incrível, o Mauro César pegando pesado, revelando um monte de coisa sobre esses assuntos e muito mais. Cara, então já fica aqui comigo do início ao fim, não pula nenhuma parte, porque vocês vão gostar demais. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento também. Então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, botãozão vermelho aqui embaixo, clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá para o corte. Direitos autorais, créditos, imagens deste corte é lá do canal aqui no YouTube da Jovem Pan Esporte. Ali o programa comandado pelo Pilhado e tem vários outros comentaristas como Vampeta, Flávio Prado, enfim, e o Mauro César Pereira, que falou o seguinte sobre estádio do Flamengo, se vai levantar um estádio próprio ou se vai comprar um Maracanã. Acabou com o Vasco e falou sobre essa diretoria omissa do Flamengo que quer pegar os problemas que o Mengão tá passando e jogar ali, ó, para debaixo dos panos. Vamos conferir? Vamos lá. O Matheus ainda é um garoto, quer dizer, é um goleiro experiente. Eu acho que foi uma contratação interessante. Mas não acho que ele vai entrar direto. Acho que vai treinar, o São Paulo vai observar e em algum momento vai colocar algum jogo, vai depender muito lá do dia a dia. Eu acho que ele está prestigiando bem o garoto, né? Que no domingo até falhou num dos gols do Santos, né? Acho que ele rebateu mal aquela bola. Foi a primeira falha que ele comete aí nesses jogos. Compensação contra o Bragantino, não fosse ele, uns 7 ou 8-0. Agora, a partida que não pode ser esquecida, né? Tem gente querendo jogar para baixo do tapete, né? Já percebeu? Tem gente trabalhando para, não, aquilo foi um acidente. Tem uns coleguinhas aí que já estão tentando colocar para baixo do tapete. Ué, do Santos também foi péssimo. Como se o jogo não tivesse acontecido. Não, mas o Santos foi péssimo, mas do Bragantino foi uma vergonha. Foi. Aquilo foi vergonha. Tomar de 4-0 e assim, o goleiro fazendo várias defesas. Muita velocidade. Você toma uma bola no gol. Peraí, o que é aquilo ali, meu amigo? 10 dias sem treinando e você joga aquilo ali. O Bragantino atropelou mesmo. Aí termina o jogo, o jogador vai dar entrevista. Não, realmente jogamos mal. Isso a gente sabe. Explica por que jogaram assim. A pergunta é essa. Por que jogaram assim? O que aconteceu? Estavam com dor de barriga, passaram mal. O que aconteceu? Aquilo é uma vergonha. Eu acho impressionante como um jogo daquele não tem consequência, cara. Sabe? Assim, consequência nenhuma, assim. Nada. Tem de consequência. Não, cara, lá não. Acho que a diretoria tem que entrar em campo. Tem que chegar alguém e falar, o que é isso? O que vocês estão pensando? Que negócio é esse, meu amigo? Que jogo foi esse? Depois de 10 dias. Não pode ficar só em cima do técnico. O presidente tinha que ir lá, o vice-futebol tinha que ir lá. Eles dois. O Dandinho e o Marcos Braz. Aí era pra ter reunião. Que isso? Que negócio é esse? Mostra o vídeo pros caras lá, pega-se um compacto do jogo, chega no auditório todo mundo e mostra, olha só o que vocês fizeram. O que é isso aqui? Vocês têm vergonha? Quem tem coragem de falar isso para jogador de futebol? Deveriam ter coragem, mas não tem. Não tem, não só no Flamengo, não. Geralmente os dirigentes gostam de ser amigo do jogador e passar a mão na cabeça do jogador. Agora a relação tem que ser profissional, cara. Salários altíssimos, está vestindo uma camisa de um time importante, campeão da Libertadores. Os caras andam de voo fretado, CT de primeira linha, se alimentam bem, ganham bem, recebem em dia. O Flamengo não atrasa salário há mais de uma década. O que falta? Agradeço a mim, viu, Flamengo, essa parte aí. O que falta? Agradeço a mim essa parte aí, Mauro. Falando sério, eu sou responsável por isso. E os caras não querem Já treinar. que você tem essa capacidade de organizar financeiramente o clube, O Corinthians deveria organizar o Corinthians. Eu sabia que eu ia. Não, lá nem aí não, aí essa matemática... Lá nem Vampeta dá jeito. Não, aí não tem como. Essa semana, no domingo, quando eu saí aqui do programa, eu fui no aniversário de um amigo e tinha lá um vereador do Rio que ele é diretor lá do Flamengo. Ele me falou que tem um negócio do banco, que vão fazer um banco para a torcida do Flamengo, ligado ao BRB. Não, existe uma... Não tem um projeto mais ou menos assim? Ele me existe uma possibilidade de criar um banco digital em sociedade, BRB e o Flamengo. Um banco do Flamengo. Ele estava me explicando isso. Existe essa possibilidade. Isso é um projeto que ainda não foi concluído. Se isso acontecer,
o que se fala, o que se comenta... Assim, Ele estava me comentando isso, aí não vai ter grana para ninguém absurda, mais. Coisa de muito dinheiro, muito dinheiro. O que fala-se, assim, mas cara, em bastidores, é que se isso acontece, esse dinheiro seria utilizado para algum projeto, tipo fazer um estádio, e não para colocar no time de futebol. Que eu acho que é óbvio. Se o time está forte, está bem, se você tem ainda a possibilidade de elevar o faturamento de forma tão abrupta, você tem que pegar essa grana e colocar em alguma coisa concreta, né? Não, ele falou isso para fazer isso. Que aí seria fazer o estádio. Eu falei já outras vezes. Ou você constrói o estádio, ou você vai chegar lá para o governo do estado um dia e falar assim, eu quero comprar o Maracanã. Como o Bayern de Munique comprou a Allianz Arena. Ele comprou. Aquilo foi construído com dinheiro público, depois de um plebiscito que a população de Munique aprovou a construção do estádio, que já tinha um estádio olímpico da final da Copa de 74 e também das Olimpíadas de 72, né? Então, quando houve a discussão que a Copa ia ser dentro de alguns anos na Alemanha, eles discutiram lá. E aí aprovaram a construção de um novo estádio. Foi feito com dinheiro público, depois o estádio ia ser comprado pelo Bayern e pelo Munique em 1860. Só que o Munique em 1860 estava quebrado, foi para a terceira divisão, não conseguiu pagar, o Bayern ficou com o estádio para ele, pagando ao poder público ali. O Bayern tinha dinheiro na época, eu lembro que o Gerd Wenzel me contou essa história, tem tempo isso. Ele falou, o Bayern tem dinheiro em caixa para pagar o estádio à vista, se quiser. Mas como está financiado, está parcelado, não precisa, vai pagando parcelado. Mas o Bayern tinha grana para comprar à vista o estádio se quisesse. Mas se isso for verdade, claro que ninguém fala em vender o Maracanã. Eu estou falando não é de levar uma mata, não. Falando assim, compra. Quanto é? 1 bilhão? Né? É 1 bilhão? Compra. Parcela e compra. Vamos lá. Taqueirão. Manda a fatura. Ó o Coringão. Manda a fatura. Ouviu o Mauro. Manda a fatura aqui, bomba. Taqueirão. Então constrói o estádio. Mas é do povo, pô. Então constrói o estádio. Eles não privatizaram o Maracanã e não entregaram lá para o Odebrecht? Não privatizaram? Então vende e bota dinheiro em caixa. Dinheiro para fazer escola, hospital, para aquilo que a população precisa. E não estádio de futebol. O estádio de futebol não tem que ser feito por poder público. Eu falei do exemplo da Alemanha, mas é outra civilização, né, gente? É outra sociedade. Primeiro que sobra dinheiro, a Baviera é a região mais rica da Alemanha, que é a maior economia da Europa, é outro patamar, é completamente diferente. Aí eles vão, tem grana para construir um estádio, a cidade tem tudo, você anda por Munique, você vê, pô, a cidade é absurda, pô, tem tudo, não falta nada. Lá não tem valão, gente morando em favela, pessoas que passam fome, não passa nada disso. Lá todo mundo vive bem, é outro planeta. Então os caras têm condição de fazer isso. E ainda assim o clube foi lá e pagou. Quando eu falo isso, não é, fica bem claro, não é favorecer Flamengo, não. O Flamengo e o Fluminense não usam o estádio? Então fala, o preço do estádio é tanto. A condição de pagamento é essa, tem condição, compra, não tem, não compra. Ou então você pega e fala, vou construir meu estádio, compra um terreno e constrói. Isso se esse dinheiro entrar, isso é um projeto lá, junto com o banco. Tipo o Mineirão agora, o Mineirão também. Vai ficar o Atlético construir seu estádio. O Independência está lá. O Mineirão vai virar o Cruzeiro não está jogando no Independência. É aquele negócio que tem esse tipo de poder, que é o Mineirão, por exemplo, e o Maracanã. É político que cuida, lógico, mas nunca passou pela cabeça que se o locatário for embora, não vai ter o que fazer com aquele elefante branco. Isso vale para o Mineirão, né, que vai sofrer muito, né, e vale muito para o Maracanã. Sim. A gente já falou aqui, quando estava essa briga dos 3 clubes querendo jogar todo mundo lá e tal, a gente falou, olha, se o Flamengo construir o estádio... O Vasco não pediu para jogar lá ontem, né? Foi jogar na Ilha do Governador. Podia ter jogado ontem no Maracanã, né? Não gosta tanto de jogar no Maracanã? A ontem não queria, né? Não, é sério? Joga sem público no Maracanã, o Vasco e não foi. A ontem não era jogo maracanável, como eles falam. É brincadeira isso também, né? Então... É brincadeira, né? Quer dizer, se o Flamengo construir o estádio dele 2, 3 anos... É o que leva numa construção que tem grana, né? Para construir um estádio, se acontecer isso, dentro de 3 anos, aquilo vai ter um sério problema. Porque o grande locatário é o Flamengo. Os outros, com todo respeito, eles não são... Aconteceu com o Pacaembu e o Corinthians, né? Entendeu? Sim. Quer dizer, o Corinthians foi embora, o Pacaembu tem que criar uma outra alternativa. Fez a licitação, vai fazer uma coisa diferente. Tudo bem. Mas é diferente também o tamanho do Pacaembu, a cidade, onde fica localizado. Tem uma diferença. No caso do Maracanã, realmente, quando o Flamengo for embora, se conseguir construir o estádio dele, vai ser um problemaço. Eu acho que, é claro que quem resolve é igual gestão de clube. Dane-se. Daqui 5 anos o Mauro César... Não sou mais eu governador. Não sou mais eu governador e o Mauro que segura essa bucha. Eu sei que é assim, mas friamente é um pipinaço. Porque o que custa... Nossa. Porque o Flamengo, se tem cabeça de gestão boa, ele vai ser o dono. Mas quando ele não for usar, ele vai ceder. É igual o avião aí da dona Leila.
Mas mais ou menos, né, Wander? Porque também tem essa situação no gramado. Não, mas aí não, cede, aí o gramado fica ruim. Não, mas vai ceder. Ele dá para ceder. Ele vai administrar. Ele não vai fazer uma festa, uma farra do boi. Mas eu acho que será melhor administrado. Entendeu? Porque hoje não é bem administrado. O Maracanã, há alguns anos, quando ele era ainda administrado lá pelo consórcio, né? O Maracanã estava cheio de problemas. Quem consertou foi o Flamengo. O Flamengo trocou refletor, o Flamengo trocou gramado, o Flamengo consertou cadeira. O Flamengo teve que fazer obras, quando ele assumiu o estádio a primeira vez, foi em caráter provisório, emergenciais para o estádio poder funcionar. Aí depois vieram as licitações provisórias, o Flamengo e o Fluminense vêm a reboque, vêm junto, né? Os dois juntos. Isso está sendo renovado de tempos em tempos. A questão é que o edital do Estado do Rio de Janeiro, para licitação por 30 anos, que está de novo sendo revisto, rediscutido, ele coloca algumas cláusulas que são muito leoninas. Por exemplo, a obrigatoriedade de ceder o estádio quando talvez que o Vasco quiser. Que não é difícil assim. O Flamengo e o Fluminense assumem o estádio, cuidam do estádio. É mais ou menos o seguinte, ó, essa casa aqui, quem cuida são vocês dois. Beleza, mas quando eu quiser eu vou lá passar o fim de semana, fazer churrasco, ficar na piscina e vocês têm que sair. Então o cara banca, e na hora que o outro está afim de passar um fim de semana, você tem que abrir a porta pro cara e tudo bem. E eu pago o preço que eu quiser. O Vasco ainda quer pagar menos ainda do que eles dizem que custa. Então por que o Vasco não divide com o Flamengo e o Fluminense ali no dia a dia? Ele quer entrar na boca. Eu falei, ontem não quis jogar lá no Maracanã. Mas quando tem o potencial de um Maracanã lotado, com sua grande torcida, como o jogo do Palmeiras, aí eu quero jogar no Maracanã. Aí é muito fácil, né? Eu tenho São Januário, jogo São Januário. Vocês ficam aí bancando o Maracanã. Quando me interessar, eu vou. E o edital de licitação, ele dá brecha para isso. O Botafogo não, que o Botafogo joga lá no Engenhão, no Newton Santos, né? Que é uma outra história também que pouco se fala. Que é outro estádio também erguido com dinheiro público, que virou propriedade privada, sem maiores discussões. Então, acho que assim, o edital, ele é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, vai viver sempre esse problema de gramado, ter que se curvar ali a certas situações por conta da política. Porque quem faz o edital, ele pensa, o Vasco tem muitos torcedores. Torcedores são eleitores. Eu não posso comprar essa briga com a torcida do Vasco, né? Então eu tenho que ficar fazendo média com todo mundo. Por isso que eu digo, a solução seria um dia colocar um preço real daquilo, uma avaliação real, feita não por canetada, mas profissional. Definir quem quer comprar o Maracanã, botar a placa aqui, vende-se. Quem quer comprar, se uma empresa quiser comprar, explorar, que faça, que explore, que alugue para os clubes, porque não tem condição mais de ficar ali. E esse dinheiro tem que reverter para o Estado. Isso seria o correto. Porque até hoje o quê? Ele vira o estádio uma massa de manobra para politicagem, que isso é politicagem. Sem contar os canapés e salgadinhos, tem isso também. O governo do Estado coloca lá no edital que tem que dar não sei quantos camarotes, cadeiras, estacionamentos, vagas para automóveis, canapés e salgadinhos. Pô, acho que eu vou alugar pro meu aniversário. Uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, é brincadeira, né? Em 2016, os presidentes do Flamengo e do Botafogo brigavam igual duas crianças, né? Aquilo foi uma das coisas mais bizarras. Foi quando o Flamengo até fez aquela reforma no estádio da Portuguesa para mandar os jogos lá. Que era uma ideia de fazer o quê? A ideia não era ruim, era repetir o que o Calil fez em Belo Horizonte. O Calil saiu do Mineirão e foi para o Independência, acertou com o América Mineiro para jogar lá. Ele só ia no Mineirão nos jogos grandes do Atlético. E aí ele negociava com a Minas Arena, tipo, semifinal de Libertadores. Aí, a chance de ganhar dinheiro. Claro que a Minas Arena também queria. Aí o Calil endurecia, não, eu vou jogar lá no Independência, dane-se. Ah, mas não sei o que, você tem que jogar aqui, o estádio é maior e tal. Ele negociava uma condição melhor. Cede um pouquinho aqui e ali, ele conseguiu um acordo mais interessante para o Atlético. Então o Flamengo tentou fazer a mesma coisa. Não teve capacidade de manter aquilo ali, porque cometeram vários erros no processo. Mas o Flamengo só fez aquilo porque não jogava no Engenhão. E o Botafogo, na época, precisando de dinheiro. E quando o Flamengo jogava no Engenhão, o Fluminense jogava no Engenhão, evidentemente gerava mais receita. Aluguel do estádio, bares, estacionamento, o Botafogo faturava. O ano que o Botafogo mais ganhou dinheiro, que eu me lembro, lá atrás, desde que o estádio foi inaugurado, foi quando o Maracanã ficou fechado, que os clássicos eram todos lá. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 jogando no Engenhão, a partida final contra o Guarani. Em 2011, eu lembro também quando o Corinthians foi campeão, na última rodada teve Vasco e Flamengo jogando lá no Engenhão, o Vasco foi vice-campeão. Os clássicos eram lá, os jogos do Flamengo, Libertadores, Fluminense eram lá, todo mundo jogava no Engenhão. Então tinha demanda, o Botafogo faturava mais. Que aquele estádio só com o Botafogo é um estádio tradicionalmente deficitário. Agora, com a campanha desse ano, melhorando a arrecadação, talvez o Botafogo consiga até lucrar. Mas, em geral, o Engenhão dava problema. Eu me lembro de ver jogos do Engenhão com o placar eletrônico que estava parado, a margem ali do campo, até aquelas plantinhas em volta ali não tinha manutenção. Era muito claro que o Botafogo não conseguia fazer uma boa manutenção. Na prática, tem que pedir autorização ao Botafogo. Mas como é um estádio também erguido com dinheiro público, deveria haver a permissão para que os outros, quando quisessem, requisitassem e jogassem, como o Vasco fez com o Maracanã. Com o canapé. Com o canapé.
É isso que o Mauro César falou, cara. Eu concordo em tudo aí que ele falou. Mas em tudo. Né? Sobre o vexame que foi contra o Bragantino, já tem muitos aí, não só a diretoria, mas como jornalistas aí que trabalham com o Flamengo, já querem colocar debaixo dos panos, ali debaixo do tapete. Né? A diretoria omissa, não chama os jogadores, não chamaram os jogadores para perguntar, e aí, o que está acontecendo? O que aconteceu naquele jogo? Estão com salário atrasado? Que porra é essa? Não fazem isso porque eles são coniventes com tudo isso que está acontecendo, que esses jogadores estão fazendo no Flamengo. Ah, mas a culpa é do treinador. Não é culpa do treinador não, cara. A culpa começa lá de cima. Lá de cima pode colocar aí o melhor treinador do mundo que não vai dar certo, não vai dar jeito. Enquanto essa palhaçada acontecer dentro do Flamengo, a diretoria ser conivente com tudo que está acontecendo. Sobre o Maracanã, o estádio próprio do Flamengo, cara, ou constrói um estádio por conta do banco, aí que o Flamengo quer criar esse banco do Mengão junto com o BRB, né? Para ver se constrói o estádio ou compra o Maracanã, mas aí é difícil, cara, não vai. Não é como o próprio, ele deu exemplo do Engenhão aí. Pro Botafogo foi fácil. Ninguém fala, mas quando é pro Flamengo, é rápido que eles falam que o Maracanã é do povo. E o Maracanã realmente é do povo, é estádio público, mas o Engenhão também é. Mas foi tudo facilitado ali pro Botafogo. Agora quando é o Flamengo, né? O Flamengo, como ele também deu exemplo aí, pegou o Maracanã às lástimas, deixou o Maracanã um brinco pro Vasco vir querer jogar, né? E não pagar nada. Por que não, como o Mauro falou, por que não jogou? Este último jogo agora contra o Cuiabá sem torcida, por que não foi lá no Maracanã usar o Maracanã? É palhaçada, não é? São folgados, por isso que o Mauro César arregaçou com esse timinho. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, hein? Saudações!